eh, disse que nós amamos a palavra de Deus por causa daquele que é a sua origem, o nosso Deus. Portanto, nós amamos o Deus da palavra e, como consequência do nosso amor pelo Deus da palavra, nós também amamos a sua palavra. Eu queria mais uma vez agradecer a cada um dos irmãos que está aqui. Sei que há alguns amigos também que vieram para ouvir, sobretudo acerca deste tema tão interessante, justificação pela fé somente. E ao longo de todo o dia, esta palavra foi sobressaindo em relação a outras, embora não em relação ao nome do Senhor Jesus, que é sempre sobre todo o nome, e a justificação só tem razão de ser por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz. O tema ou o subtema que me foi proposto é a ocasião em que ocorre a justificação. Portanto, os outros irmãos que me antecederam já falaram praticamente tudo sobre a justificação. Penso eu que nós iremos sair daqui com um profundo e aprofundado conhecimento acerca da justificação, daquilo que a Bíblia diz. Ouvimos desde a primeira intervenção de manhã sobre a justificação, os termos. Depois ouvimos falar sobre a diferença que nós vimos ali, ou pelo menos como entender quando a Bíblia aborda a questão da justificação, o que é uma justificação, uma declaração da parte do nosso Deus, e é isso mais ou menos que tem vindo a ser enfatizado. Mas também ouvimos a partir do nosso irmão Heraldo, lendo a carta que Tiago escreveu, falando daquilo que aparentemente podia parecer uma contradição entre o que Paulo afirmou e aquilo que ele acabou por afirmar. Mas nós chegamos à conclusão, e essa conclusão só é possível porque a premissa da qual nós partimos é que a palavra de Deus nunca se contradiz. Então, se a palavra de Deus nunca se contradiz, se aparentemente encontrarmos uma aparente contradição na Bíblia, significa que alguma coisa está errada na nossa interpretação ou, pelo menos, no nosso entendimento. Então temos que aprofundar mais a palavra de Deus para chegarmos a uma conclusão. Agora, quanto à ocasião em que ocorre a justificação, esta é uma parte apenas pequena, mas que tem a ver com a nossa vida também. E eu queria abordar nesses poucos minutos, pelo menos falando do meio pelo qual a justiça é apropriada, ou esta justificação é apropriada por nós. E em segundo lugar, gostaria de falar do conteúdo da fé, ou seja, o que é que dá sentido à fé, esse instrumento pelo qual, ou através do qual, a justificação chega até nós. E, por fim, então, irei falar sobre as implicações da justificação. Nós temos ouvido sobre a justificação, mas a pergunta que fica é qual é a implicação da doutrina da justificação na minha vida? Isto é, para aquele que já creu em Jesus Cristo, mas também eu gostaria de deixar uma palavra para aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo. O que é que este tema de justificação tem a ver consigo? Por que é que esse tema da justificação deve ser importante para a sua vida? Eu queria fazer então esse resumo final e fazendo uma aplicação final também, para que todos possamos sair daqui não só com um conhecimento mais aprofundado sobre a doutrina da justificação, mas também levando para a nossa casa, na nossa memória e na nossa mente, também as implicações dessa doutrina tão importante, que foi tão importante para os reformadores, como nós já ouvimos aqui. Lutero chegou mesmo a afirmar que esta doutrina, no fundo, é o padrão, é a medida pela qual uma igreja ou fica de pé ou cai. Portanto, quem não compreender o significado da doutrina da justificação, então está num grande problema na sua vida. Não é? Qualquer igreja que não entenda e não consiga interpretar o significado da doutrina da justificação dada pela Bíblia, então esta igreja tem que rever toda a sua teologia e também, consequentemente, a sua prática. Por isso é que aplicar essa verdade toda à nossa própria vida é de suma importância. Penso eu que o Espírito Santo nos deu essas verdades na sua palavra, com o propósito de que, em consequência do nosso conhecimento, a nossa vida também ficasse afetada. Para os crentes,
quanto mais entenderem a doutrina da justificação, mais agradecem a Deus, porque percebem que, não sendo justos, há um Deus justo que os declara justos por causa daquele que é o único justo, que é seu Filho Jesus Cristo. Então isso, de certa forma, melhora o nosso louvor. Não é? Leva-nos a levantar as nossas mãos, a abrir o nosso coração, abrir as nossas bocas para louvarmos esse grande Deus que pode declarar justo pecadores como nós. Mas também para aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, para fazerem a pergunta: por que procurar saber acerca desta doutrina? A linguagem usada na Bíblia, sobretudo quando Paulo trata da questão da justificação, é uma linguagem jurídica. Talvez por isso traz algumas dificuldades. Ele fala quase em todas as suas cartas sobre a questão da justificação, mas enfaticamente na carta aos Romanos, mas também na carta aos Gálatas. E na carta aos Romanos, essa magna carta que ele escreve, nós percebemos até a razão implícita para o apóstolo Paulo ter usado essa linguagem forense. Não é? Naquela altura, Roma era o centro da administração mundial. Portanto, tudo que tinha a ver com a justiça final ou questões de tribunal na mais alta instância tinha a ver com Roma. Não é por acaso que o próprio apóstolo Paulo, quando se sentiu injustiçado pelas acusações que lhe faziam e quando desconfiou que o seu julgamento podia ser um julgamento viciado, ele apelou para César. Não é? Então ele teve que ir até Roma, porque ele partia do princípio que ali pelo menos seria julgado de uma forma reta, de uma forma correta. Portanto, a própria cidade de Roma, o centro do mundo, o centro da administração daquele tempo, então também, de certa forma, representava o expoente máximo da justiça. E Paulo vai escrever essa carta aos Romanos sobre a salvação. O tema que ele vai tratando é sobre a salvação, mas ele vai usando uma linguagem forense, jurídica, que era muito conhecida, sobretudo, para aquelas pessoas que viviam naquela grande capital. E eu queria começar essa minha abordagem lendo o capítulo 8 da Carta aos Romanos. Vou pedir então aos irmãos para abrirem comigo o capítulo 8 de Romanos. Esta é uma epístola com alguma sequência lógica. Tal como o apóstolo Paulo sempre escrevia as suas cartas, essa mente era uma mente muito dominada pelo Espírito Santo e funcionava dentro de uma lógica, não é? E nós podemos apanhar a linha, o fio condutor do pensamento do apóstolo Paulo, desde o primeiro capítulo até ao 16º capítulo da Carta aos Romanos, não é? Ele começa, em primeiro lugar, por cumprimentar aquela igreja, aqueles irmãos que estavam lá em Roma, manifesta o seu desejo de conhecer a igreja em Roma. Tudo indica que até ao momento em que o apóstolo Paulo escreveu esta carta, não conhecia a igreja de Roma como a igreja, como um todo, embora pela mesma carta nós possamos deduzir que ele conhecia muitas pessoas que faziam parte da igreja em Roma. Por isso é que no último capítulo da sua carta ele coloca uma lista de pessoas também que ele saúda e que faziam parte da igreja lá em Roma. Ele manifesta nesta carta o seu desejo de chegar até Roma. Ele tinha uma missão, queria passar para Jerusalém para levar uma oferta, visitar os irmãos, mas também tinha uma visão ampla sobre a evangelização e ele queria chegar até Portugal. Irmãos pensam assim, bom, a Bíblia não fala em Portugal, não é? Mas pelo menos menciona Espanha, não é? O apóstolo Paulo queria chegar até Espanha, e essa zona aqui era conhecida como a Península Ibérica, ou Hispânica, alguns dizem. Então o apóstolo Paulo tinha uma visão de longo alcance, ele queria atingir o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo, e ele escreve no primeiro capítulo, e deixa logo ali a razão pela qual ele queria visitar Roma, mas também podia chegar até a Península Hispânica. Porque para o apóstolo Paulo era orgulhoso, ou significava um orgulho, uma honra pregar o Evangelho. Isso ele deixa claro já no capítulo 1. Não é? Ele diz no capítulo 1, versículo 16, ele diz que não me envergonho do Evangelho. Ele usa aqui uma figura linguística que é conhecida como litotes, ou litote. Ou seja, afirmar uma coisa, mas dizer o seu contrário. Usar a negativa ou o negativo para tornar enfático aquilo que nós queremos afirmar. O que o apóstolo Paulo queria dizer aqui é apenas: eu orgulho-me do Evangelho. Eu tenho honra no Evangelho que prego. Só que ele usa o aspecto negativo. Ele diz: não me envergonho do Evangelho.
Ou seja, não encontro nenhuma razão para ser identificado como pregador do Evangelho. E por quê? Porque para o apóstolo Paulo o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas depois ele vai dizer, logo no capítulo 1 ainda, versículo 18, que há um Deus irado, há um Deus indignado. Do céu se manifesta a ira de Deus. E ele dá-nos duas razões, dois aspectos que causam a ira de Deus ou a indignação divina. A primeira delas é a impiedade. E a outra, consequente, é a injustiça. Impiedade não é exatamente aquilo que significa para nós latinos. Porque para nós piedade é quase que ter pena de alguém. Piedade é isso, é fazer atos de misericórdia, é dar esmolas. Ser um piedoso é ser bondoso para com os pobres. Mas aqui a palavra não tem esse significado. Impiedade aqui, contrário de piedade, tem a ver, talvez não uma palavra muito bonita, mas podia ser equivalente à religiosidade. E eu diria muito mais ainda, tem a ver com devoção. Então, quando ele diz que a ira de Deus se manifesta contra a impiedade e contra a injustiça, o que ele está a dizer é que a ira de Deus ou a indignação divina se manifesta diante ou contra a indiferença para com Deus, a falta de devoção. E depois, como consequência desta falta de devoção, portanto, a injustiça no trato humano. Ou seja, e por outras palavras, o apóstolo Paulo está a dizer que a relação humana defeituosa, ou seja, a relação horizontal entre os homens, aqui identificado como injustiça ou falta de retidão no trato humano, é apenas consequência da falta de uma boa relação vertical. Para o apóstolo Paulo e para o ensino bíblico, é que a quebra de um bom relacionamento com Deus necessariamente fará com que o ser humano não saiba viver com o seu próximo. Por isso é que há injustiça. E os homens começam no ponto errado, não é? Os homens querem eliminar a injustiça humana. Fazem tudo para eliminar as guerras, para eliminar os conflitos, mesmo que isso não se preocupe com a sua relação com Deus. E quando os homens tentam fazer isso, o que nós vemos é que não conseguirão nunca eliminar as guerras, porque nós sabemos que a injustiça é consequência da impiedade. E depois o apóstolo Paulo começa a descrever em todo o capítulo 1 as consequências disso, a falta de um bom relacionamento com Deus e depois a perversão que surge depois como consequência dessa falta de bom relacionamento. No capítulo 2 ele normalmente presta atenção ou se dirige especificamente para os judeus, que tinham algumas promessas, que tinham uma história, que tinham uma relação, digamos assim, histórica como nação em relação ao próprio Deus, mas ele chega à conclusão que tanto os gentios como os judeus, todos estavam no mesmo patamar. Não importa o grau de religiosidade que os judeus tinham, não importa a sua história com os seus profetas do passado, o que é certo é que todos falharam, todos pecaram e todos estão reprovados, digamos assim, diante de um Deus que é puramente santo e cuja lei exige obediência máxima. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo no capítulo 3. Então, depois de apresentar essa equação comum ou esse denominador comum, portanto, não importa se alguém teve, eu vou fazer uma ilustração aqui. Imaginem que num curso para se entrar na faculdade, a nota mínima exigida ali é 9,5. Agora, se alguém conseguir um 4 e o outro conseguir um 6 e o outro aluno conseguir um 8 e o outro aluno ainda conseguir um 8,3, se a nota mínima de entrada era 9,5, então não importa tanto aquele que teve 3, ou 4, ou 6, ou 8,5. Todos não irão entrar. Por quê? Ninguém cumpriu com as exigências da nota mínima. Então é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo diz. Que todos, incluindo aqueles que tinham a lei, mas que não a obedeciam, tinham os profetas, tinham a história, tinham toda aquela genealogia, mas todos diante de Deus não passavam de imundos. Não é? E a sua justiça era como um trapo de imundícia, como acabamos de ouvir aqui. Então, Paulo traça o denominador comum, leva o homem ao desespero para mostrar que ninguém pode ser avaliado como justo diante de Deus. E diante dessa ideia ou dessa sensação de derrota final, então o apóstolo Paulo apresenta a solução. E ele diz que a justificação ainda é possível. A salvação ainda é possível.
mas só Deus pode dar origem a essa mesma justificação. E como bom educador que era, então ele acaba por usar uma ilustração. Capítulo 4 de Romanos acaba por ser uma ilustração. Ele usa uma das personagens que quase sempre aparece quando o assunto da justificação é tratado. Não sei se irmãos já prestaram atenção a isso. Né? Ele trata o assunto da justificação e usa Abraão aqui. E quando vai tratar do mesmo assunto também na carta aos Gálatas, ele vai usar outra vez a ilustração de Abraão. Incluindo o próprio Tiago, quando escreve sobre a questão da justificação, mas ali como uma vida justa, consequente de uma fé viva, ativa, atuante, que demonstra obras, também Tiago vai usar Abraão como exemplo. Não é? E Paulo usa Abraão como exemplo aqui. No capítulo 5, ele vai fazer algo extraordinário na lógica de pensamento. Pela primeira vez, ele vai apresentar a causa, ou como o pecado invadiu o coração humano. Qual foi a origem? Por que é que nós somos o que somos? O que é que nos aconteceu lá no passado? Ele até aqui não tinha dito. Apenas disse que a ira de Deus se manifesta contra a impiedade e a injustiça. Mas só no capítulo 5, a partir do versículo 12, é que ele vai mostrar a origem. E esse texto normalmente traz muitos problemas, sobretudo para aqueles que acreditam no conceito da evolução. Não é? E eu já discuti muito com inclusive até irmãos, mas que acham que a versão da criação, ou pelo menos a visão evolucionista, e tentando adaptá-la, por isso é que chama evolucionismo ateísta, ou ateísmo evolucionista, tentam combinar as coisas ali, mas quando chegam nesse texto encontram muitas dificuldades, porque esse texto coloca em causa essa tese. É? Ou nós acreditamos que antes desse momento que o apóstolo Paulo menciona aqui, o homem, meio animal, meio irracional, já falhava, já pecava, ou temos que acreditar que foi nesse ato que está mencionado lá em Gênesis, onde o pecado invadiu o coração humano. Não há outra opção no meio. Não é? E esse texto é muito difícil para essa linha de pensamento. Então o apóstolo Paulo faz isso. Só que quando termina o capítulo 5, ele acaba por fazer alguma declaração, ou duas declarações que poderiam trazer confusão. Não é? Ele diz que onde a graça, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas também nós não estávamos debaixo da lei, debaixo da graça. E isso podia ser aproveitado por alguns e dizer assim, então se não estamos debaixo da graça, debaixo da lei, então podemos viver de qualquer forma, até quebrando a própria lei, porque a graça, afinal de contas, superabunda onde o pecado abundou. Ou outra conclusão lógica podia dizer, se a graça superabunda onde o pecado abundou, então pela lógica matemática podemos dizer o seguinte, se eu pecar 3 vezes, a graça vai cobrir 4 ou 5. Se eu pecar 10 vezes, a graça vai cobrir 20 ou 30. Se eu pecar 1000 vezes, a graça vai cobrir 2000 ou 3000 vezes. Essa é a lógica. A pessoa pode dizer, então quanto mais eu pecar, mais vou sentir a graça que sempre superabunda diante do pecado. Então o apóstolo Paulo chama a atenção. Escreve 2 capítulos, capítulo 6 e capítulo 7. Se irmãos lerem com cuidado, o teor desses capítulos exatamente é contradizer essa tendência ou essa conclusão errada. Por isso é que ele diz, então vamos pecar só porque não estamos debaixo da lei, e ele responde com a sua frase categórica, né? Ge enoito, ou menoito, né? Ele quer dizer, de modo nenhum, de jeito nenhum, Deus nos livre. Me genoito, é assim que é. Não é? Paulo diz que não. A noção, o conceito da graça nunca é permissão para pecarmos à vontade. O facto de eu ensinar que já não estamos debaixo da lei não significa que nos tornemos antinomianos, tanto aqueles que desrespeitam a lei. Não. É que cada coisa está no seu lugar, e Paulo então explica isso. Primeiro, a relação que a nova vida não pode ter com o pecado, mas também depois no capítulo 7 vai falar da lei. Então quando chega no capítulo 8, é como se retomasse o assunto do capítulo 5, ele vai falar da grande vitória da relação com Cristo. Não é? E esse capítulo, nós temos alguns versículos que iremos ver daqui em diante. Esse é um capítulo extraordinário, porque aqui o apóstolo Paulo começa então a desafiar, como se a desafiar o nosso maior inimigo, não é? Ele faz uma série de perguntas retóricas ali, que tem uma resposta óbvia, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Então ele começa a fazer umas perguntas ali, que nós todos podemos responder, ninguém. Embora, pelo texto, nós até pudéssemos perguntar, né? Quando Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguém podia responder, Satanás. Porque ele está sempre contra nós. Então parece que a pergunta do apóstolo Paulo não faz muito sentido.
Mas se nós partirmos da premissa de que a palavra de Deus sempre faz sentido, então percebemos o que Paulo estava a dizer aqui. Ele queria dizer que se Deus é por nós, está do nosso lado, quem é o inimigo que terá tanto poder como nosso adversário para tentar dizer alguma coisa que invalide a sentença final de Deus? Esse é o desafio do apóstolo Paulo. E ele vai então usando a mesma linguagem forense ou judicial, como se estivéssemos diante do tribunal e alguém fosse o nosso acusador e tentasse mostrar a nossa humildade perante Deus para que nós não vivêssemos a vida eterna com Deus. Não é? É como alguém ilustrou isso muito bem. Eu gostei muito de ouvir alguém que dizia: é como se Satanás aparecesse diante de Deus e dissesse assim, quando um de nós está para entrar para o céu, e Satanás dissesse assim: espera aí, Deus, eu acho que o Senhor não conhece este homem, ou não conhece esta mulher. Ele fez isso, pensou isso, agiu assim. Olha a sua vida, olha a folha da sua vida, olha o seu registro criminal. Há tantas coisas, não é? Então ele não pode entrar no céu. E como se Deus olhasse para Satanás e dissesse assim: eu sei. Aliás, o que tu sabes é pouco. Eu sei que esse homem ou essa mulher fez muito mais do que aquilo que tu sabes. Mas a única razão pela qual entrará no céu é porque eu olho para ele ou para ela com base na justiça do meu filho. E como meu filho não teve dolo nenhum, não há uma única acusação, então eu olho para este homem e para essa mulher com os olhos da justiça do meu filho. Por isso é que ele vai entrar. Não é? Essa é a linguagem que o apóstolo Paulo vai usar ao longo de toda a carta. Capítulos 9, 10 e 11, no fundo ele dirige a sua atenção de uma forma específica para o povo de Israel. E havia uma razão para isso. Porque aparentemente Deus se tinha enganado nas promessas que tinha feito no passado. Deus prometeu muitas coisas em relação aos judeus. Então será que agora que esse evangelho está a ser pregado com muitos gentios a entrarem no reino de Deus, será que Deus falhou na sua promessa? Então Paulo vai tratar desse assunto dizendo: não, Deus não se engana. Então ele vai se dirigir especificamente sobre a relação dessa mesma salvação, tanto que salva judeus como gentios, nos capítulos 9 e 10. E como era um grande pedagogo também, e Paulo não era um teólogo seco, distante, um académico. Não, ele era um adorador. Ele tinha um coração pastoral. Ele escrevia com toda a lógica, com toda a profundidade, mas ao mesmo tempo adorava. Os irmãos podem fazer esse exercício nas cartas do apóstolo Paulo. Ele está a escrever, vai escrevendo, de repente, antes de terminar a carta, ele diz: a ele, pois, seja dada toda a glória, amém. Mas depois ele continua a carta, não é? Ao mesmo tempo que escrevia e vibrava com essas verdades, ele era também um adorador. E é exatamente o que ele faz no final do capítulo 11. Não é? Depois de revelar toda a doutrina sobre a salvação, a profundidade dessa doutrina, que a nossa mente não pode conceber, nunca poderá captar, como é que um Deus justo, santo, puro, pode perdoar pecadores. E Paulo então termina o capítulo 11 admirando a profundidade do conhecimento de Deus. Então no capítulo 12 ele entra na área ou no aspecto mais prático, aquilo que nós chamamos a prática. Ele veio ensinando doutrina até ali, também um pouco de prática, mas a partir do versículo do capítulo 12, então Paulo conclui dizendo assim: se é tudo isso que Deus nos fez por nós, então como é que deve ser a nossa reação diante de Deus? Como é que deve ser a nossa vida? Deve ser um culto, um sacrifício completo, uma adoração completa. A nossa vida deve ser como um sacrifício não morto, porque já alguém morreu por nós, mas um sacrifício vivo. E a partir dali ele começa a falar, então, propriamente para o povo de Deus. Fala à igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é? No capítulo 12 fala dos dons da relação dentro da igreja. E no capítulo 13, como o apóstolo Paulo tinha uma mente bem aberta, e ele também desafia qual é a relação do crente com as autoridades. Daqui a algumas semanas todos nós iremos votar. E alguns crentes dizem: eu sou filho de Jesus, eu amo a Deus, eu vou viver, eu sou cidadão do céu, portanto isso não me interessa. Nunca esta foi a postura bíblica, nunca. A Bíblia sempre desafia o crente a ser um bom adorador de Deus, mas também a ser um bom cidadão e exemplar. E o capítulo 13 de Romanos, no fundo, começa com esse desafio. Qual é a relação do crente com as autoridades humanas? E lá na parte final ele volta a falar também da relação entre os crentes. Capítulo 14, ele continua a enfatizar o aspecto do relacionamento dentro da igreja, entre aqueles irmãos que são fortes e aqueles que são fracos, como é que deve haver a interação dentro da igreja viva. E no capítulo 15, então ele começa
começa a falar um pouco também da sua intenção e o seu desejo final de visitar aqueles irmãos. E no capítulo 16, então encerra com aquela grande lista, não só mencionando e citando nomes de pessoas que contribuíram para o Evangelho e juntamente trabalharam com ele. E reparem que o apóstolo Paulo fazia isso. Nas suas cartas, muitas vezes ele diz assim: eu não me esqueço de fazer menção de vós. A palavra que ele usa ali é nome. Significa que muitas vezes quando o apóstolo Paulo orava, ele orava pelo nome de cada irmão. Mesmo naquele sítio onde ele tinha passado, mesmo a correr, espancado depois de pregar o Evangelho, sempre que ele orava a Deus, ele se lembrava, mencionava, dali a palavra menção, o nome de cada crente. Se nós aprendêssemos com o apóstolo Paulo a orar pelos nomes. Há muitos irmãos que dizem: pastor, eu não consigo ficar meia hora a orar, não é? Nós sabemos que vivemos num tempo de fast food, tudo é rápido, não é? Da internet, de conexão mundial. O assunto aconteceu aqui, já chegou a Angola, já chegou ao Brasil. Então a nossa mente parece que funciona assim. E nós vemos isso com os nossos filhos. Dificilmente estão concentrados, não é? Estão a pensar numa coisa e já mudaram para outra, não sei o que tal. E nós pensamos assim: não temos muito tempo. Não é possível ficarmos 20 minutos, por exemplo, a orar. Parece que os assuntos acabam, não é? E eu até não aconselho ninguém a orar sentado na cama. Os irmãos sabem pela experiência própria, não é? Começamos com oração, mas quando nos damos conta já é manhã do dia seguinte, não é? Mas façam isso, façam esse exercício. Tentem nomear os irmãos da vossa igreja na vossa oração. Os irmãos verão que 20 minutos será pouco. Comece a pensar: oh Deus, eu oro pela irmã Jacinta, pelo problema da saúde que ela tem. Que ela tenha mais força, que saiba lidar com os filhos. Oh Deus, eu olho pelos filhos do irmão Tavares, que estão na droga, que estão ali como toxicodependentes. Oh Pai, liberta-os daquele. Eu oro pela irmã Maria, pelo problema que tem agora com o seu marido. Comece a contar isso. Os irmãos repararão que quando chegarem no fim da oração, provavelmente já passou uma hora. Então há sempre motivos para nós passarmos tempo em oração ao nosso Deus. E Paulo fazia menção dessas pessoas. Não admira, pois, que ele tivesse uma vida de oração profunda. Então, depois ali também, saúda os irmãos que estavam ali em Roma. Agora, voltando aqui ao capítulo 8, e eu queria ler os irmãos alguns versículos. A partir do versículo 26. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26. Diz o seguinte o apóstolo Paulo: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sempre que eu leio esses versículos, eu vibro. Eu não sei orar muito bem. Como dizia Martin Lloyd Jones. Quem estuda a oração, quem pensa como a Bíblia, ou com base na Bíblia, o que é oração, vai chegar à conclusão que ainda não orou o suficiente. Mas esse texto anima-nos, não é? Porque diz que o Espírito Santo intercede por nós. Porque nós não sabemos orar. E nós temos essa experiência. Às vezes ficamos em silêncio porque nos faltam palavras. Mas há uma capacitação da parte divina, pelo Espírito Santo. Diz o apóstolo Paulo: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo diz que todas as coisas no seu conjunto. Ele não diz que cada coisa é boa em si mesma. Não é. Nós sabemos. Uma dor ciática nunca é boa, nunca é agradável. Uma dor de coluna nunca é bom. Uma queda, depois estarmos a pintar uma parede e ficar todos com os ossos todos partidos, nunca é uma boa experiência. Ninguém vai levantar-se depois de ter os ossos todos partidos e dizer assim: Deus, obrigado pela queda. Quer dizer, não é racional isso. Não é razoável. Mas o que o apóstolo Paulo diz aqui é que todas as coisas no seu conjunto. Ou seja, tanto uma queda, como aquilo que aprendemos da queda, como quando estivemos na cama do hospital, os livros que aproveitamos para ler, da Fiel ou dos Puritanos, ou a Bíblia, como o irmão diz: pastor, eu nunca li tanto a Bíblia como o tempo em que estive no hospital. Eu disse amém. É isso que Paulo está a dizer aqui. É que todas as coisas no seu conjunto. Porque em partes há coisas que não são agradáveis, mas no seu conjunto, o Filho de Deus acaba sempre por aprender e tirar uma lição positiva daquilo que Deus permite que acontecesse na sua vida. Mas esses que amam a Deus, diz o apóstolo Paulo, são aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É interessante que sempre que a Bíblia fala da misericórdia de Deus que não tem fim, ela relaciona essa sentença com aqueles que são devotos a Deus. Porque se isso fosse verdade para toda a gente,
então aqueles que pregam que o inferno não pode ser um lugar de tormento eterno teriam razão. Porque a Bíblia diz que a misericórdia de Deus não tem fim. Portanto, ela não se prolonga. Então, se alguém está castigado lá no inferno, vai passar lá pelo menos alguns anos e depois a misericórdia ainda vai alcançá-lo lá, então vai sair dali. Portanto, mas a Bíblia, se os irmãos lerem com cuidado, os salmos que falam da misericórdia de Deus, quando falam dessa misericórdia de Deus que não tem fim, normalmente esses versículos relacionam essa misericórdia com aqueles que temem a Deus, com aqueles que amam a Deus, com aqueles que submetem a sua vida a Deus. Sim, esses são dignos da miséria ou da misericórdia de Deus. A palavra misericórdia é uma palavra composta. Tem uma parte que é miséria e depois tem uma outra parte que é coração, cordia. Então, ser misericordioso é ter um coração que sofre pela miséria da outra pessoa. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus é misericordioso, o que está a afirmar é que o nosso coração, ou o coração do nosso Deus, sente e se compadece diante da nossa miséria. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus tem misericórdia de Deus, ou quando alguém grita na Bíblia, "Oh Senhor, tenha misericórdia de Deus", está a assumir implicitamente que é um miserável e que precisa dessa misericórdia da parte de Deus. Então, isso sempre para aqueles que reconhecem os seus pecados. Portanto, aqueles que são chamados. Agora, eu queria chamar a vossa atenção nos 2 versículos que seguem. Porque diz o apóstolo Paulo: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Essa afirmação que ele diz, que ele faz aqui. Ele diz que os que dantes conheceu, também os predestinou. E nós temos que ler sempre o conceito bíblico, em grande medida, numa perspectiva mais judaica ou mais semítica do conhecer. Nós que somos ocidentais, o nosso conceito de conhecimento normalmente é apoiado pelo conceito grego de conhecimento, que tem a ver com a percepção mental, com a capacitação mental, com o reconhecimento da mente. E é esse conceito que nós normalmente transportamos para a Bíblia. Mas nós temos que ler a Bíblia no seu contexto original. Normalmente os orientais, os semíticos, ou os hebreus, ou os judeus, não pensavam em primeiro lugar no conhecimento apenas numa dimensão mental. O conhecimento nesses povos tinha uma conotação de experiência prática. Portanto, o conhecimento tem a ver com a relação prática com alguém. Tem a ver com algo material, ou seja, por outras palavras, um interesse prático por alguém. Por isso é que não admira que na Bíblia, muitas vezes, quando ela fala de um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, ele usa o verbo conhecer. E Adão não conheceu Eva, ou Adão conheceu a sua mulher Eva. E José não conheceu Maria até que nasceu Jesus. Por que é que usam o verbo conhecer? Porque o conhecer, na sua perspectiva, tem a ver com essa intimidade, esse relacionamento pessoal. Aliás, só nesse sentido, faz sentido que Deus diga aqui os que antes conheceu. Porque Deus conhece a toda a gente. Mas aqui há um grupo específico. Ou ainda, diria eu, senão não faria sentido aquilo que Jesus disse no final do Sermão do Monte. Muitos irão chamar Senhor, Senhor, e fazer isso, aquilo, e ele dirá no último dia: eu não vos conheço, ou nunca vos conheci. E a gente pergunta, como é que Jesus desconhece alguém? Se ele conhece tudo, se ele conhece todos, como é que ele vai dizer que não conheceu algumas pessoas? E ali temos que entender necessariamente o conceito semítico de conhecimento. Jesus está a dizer: nunca tive relação convosco. Vocês usaram o meu nome, provavelmente fizeram milagres ou pseudo-milagres em meu nome, mas vocês não tiveram uma relação íntima comigo. Por isso, eu não vos conheço. Então, Paulo está a dizer aqui que daquele que antes conheceu, a esses também predestinou. O conhecimento de Deus não é que numa determinada altura, Deus deu-se conta de que existiam pessoas. Não, o conhecimento dele é completo. Então aqui o que Paulo está a dizer é esse conhecimento no sentido mais profundo. Aqueles com que ele se relacionou, não é? Na mente de Deus já, antes mesmo de terem sido criados, portanto, ele também os predestinou. Não é? Essa palavra que traz sempre problemas para nós, não é? Mas lendo o que significa a palavra é de compreensão fácil. Não é? Com base, talvez, no exagero, nós levamos essa doutrina e até quase que ao ponto de assustar as pessoas. Não é? É mais ou menos a ideia aqui de pro-orizo.
não é? Uma previsão. De onde vem a nossa palavra portuguesa horizonte. O que é um horizonte? O horizonte, nós aprendemos na geografia, é aquela linha aparente, não é? Onde parece o céu cai, não é? Onde as montanhas terminam e o céu cai. É aquele horizonte. E a ideia aqui da predestinação é como aqueles que foram cercados, como aquela linha do horizonte que estabelece uma medida. Portanto, há um povo ali. E Paulo, pegando nessa ideia, então explica a partir do versículo, ainda no versículo 29, diz assim: também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Aqui ele dá-nos a razão, o motivo, o alvo. Não é? Para que serve essa delimitação, essa linha que cerca um determinado povo? É para que esse povo fosse a imagem do seu filho, a fim de que ele, esse filho, seja o primogênito entre os mortos. Não significa que Jesus foi o primeiro a morrer. Já antes de Jesus morrer na cruz, houve já pessoas que morreram antes dele, Abraão, Moisés, etc, etc, etc. Aqui o primogênito no sentido daquela morte singular pelos pecadores. Por isso é que ele também é as primícias daqueles que se ressuscitam, ou aqueles que ressuscitam. Antes do Senhor Jesus Cristo, nós temos na história bíblica pessoas que morreram e que voltaram a viver. E ele próprio vivificou, como Lázaro, etc. Mas por que Jesus é as primícias, o primeiro produto? Porque aqui a ressurreição para um corpo glorificado foi inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso é que ele é o primeiro produto, o que o apóstolo Paulo está a dizer aqui. E versículo 30, então, dá-nos aqui uma corrente. Para mim, este é um versículo que me ajuda a defender a verdade bíblica de que o verdadeiro crente não perde a salvação. Ou seja, não há perda de salvação para aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, regenerados pelo seu sangue, selados pelo seu Espírito, em quem Deus fez a promessa de que têm a vida eterna e habitarão com Ele, e que num dia, por acidente, por uma falha, venham a perder essa salvação. Para mim, a defesa maior este aqui do versículo 30. Vejam lá o que Paulo diz. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu não vou desenvolver muito esse tema. É um versículo rico. Podia criar livros. Podia produzir livros aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui é que Paulo usa aqui 5 verbos, 2 antes da chamada e 2 depois da chamada. E ele quase que propositadamente salta um assunto que não menciona aqui. Que os irmãos provavelmente se escrevessem no lugar de Paulo, talvez colocassem. Ou eu, talvez colocasse. Santificação. Propositadamente Paulo não coloca aqui. Ele está a colocar um pensamento, diz que aqueles que conheceu, a partir do versículo 29, a esses também predestinou. E depois, os últimos verbos são justificou e glorificou. E no meio há uma chamada. E é aqui onde eu queria enfatizar, porque o meu subtema é a ocasião em que se dá a justificação. Segundo o ensino das Escrituras, segundo aquilo que nós aprendemos do próprio Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz que nós somos justificados pela fé. E já foi enfatizado aqui que a fé não é a causa da nossa justificação. E eu queria enfatizar e reenfatizar esse ponto, porque isso traz um pouco de confusão. Muitas pessoas se gloriam da sua fé porque pensam que a sua fé é a base da sua salvação. É a causa da sua justificação. Por isso é que se orgulham da sua fé. Nossos irmãos já conversaram com muita gente, sobretudo no nosso país, que quando a gente começa uma conversa diz assim: eu tenho a minha fé. Não é? Parecem terminar logo com a conversa. E há muitos evangélicos que já não dizem mais nada. Porque a pessoa não é incrédula, já tem a sua fé, então eu não tenho mais nada para lhe dizer. Eu acho que isso não é correto. Nem devíamos terminar só porque a pessoa nos disse que tem a sua fé. A gente tem que perguntar sempre: fé em quem? E fazendo essa pergunta, nós iremos descobrir o conceito que essa pessoa tem de fé. Ou seja, muita gente tem a fé pela fé. Ou fé por causa da fé. Ou fé baseada na fé. E no fundo é fé própria. É a sua capacidade de crença. E como nós vimos aqui, o irmão Heraldo falava: olha, Tiago vai dizer aqui, os demônios também creem. Há um grau de fé, no sentido em que eles sabem que existe o Deus. Se são anjos que conviveram ali com Deus, então, mais do que ninguém, eles sabem que há um Deus. Só que esse não é o tipo de fé que a Bíblia fala e que pede que as pessoas tenham com Deus. Ou quando se relacionam com Deus. Aqui a fé é com confiança.
envolve esse elemento de confiança, que não é a fé que Satanás tem, nem os demônios têm. Então a fé não é a causa da nossa justificação. A fé é apenas um meio instrumental através do qual nós nos apropriamos da justiça ou da justificação, que se baseia, isso sim, na justiça de Cristo, como já foi dito há bocadinho pelo pastor Elias. Portanto, o que garante a minha justificação é a justiça plena de Jesus Cristo. Ele viveu uma vida justa e ele teve que cumprir e obedecer toda a lei, porque afinal de contas, a relação com Deus sempre tem essa perspectiva legal. Os irmãos já pensaram nisso, que tudo aquilo que Deus criou funciona com base em leis. Há uma área que é meio cara a mim, a física. Gosto muito desta área da ciência. E nós o que é que descobrimos? O que é que os mais entendidos descobrem? É que aquilo que nós conhecemos funciona com base em leis. E pela capacidade que o próprio Deus dá de entendimento humano, as pessoas são capazes de descobrir fórmulas que explicam alguns fenômenos que ocorrem na natureza. Agora, o problema é que nós não inventamos essas leis. O homem orgulha-se disso. Quando descobre, sabe explicar alguma coisa, ele se sente dono daquilo, dono do saber. Mas a pergunta que temos que fazer a qualquer cientista é que quem inventou a lei? O Senhor só aprendeu algumas equações para entender a lei, mas a lei já lá estava. Quem foi quem inventou a lei? Porque nunca pode surgir uma lei sem haver um legislador. Se há leis da natureza, alguém estabeleceu essas leis. Assim como ninguém me pode convencer, se me apresentar uma Constituição da República Portuguesa, me diga o seguinte: esse livro apareceu por acaso no fundo do mar. E segundo todos os exames científicos feitos, é apenas um resultado de bactérias e fungos que se foram formando e deram imagem desse papel com todas essas letras e que, por acaso, até estabelecem as regras, digamos assim, legais pelas quais a sociedade portuguesa vive. Quer dizer, isso não faz sentido. Nenhuma criança esclarecida pode acreditar nisso. Porque se há ali um conjunto de leis com alguma lógica, alguma sequência, significa que houve um grupo de legisladores, pelo menos pessoas que fizeram a lei. E a Bíblia sempre fala da nossa relação com Deus com base na lei. Por isso é que estamos a tratar da questão da justificação. Eu disse no início, como os meus precedentes também disseram, a justificação é um conceito forense. Toda a linguagem que o apóstolo Paulo vai usar, ou praticamente toda, tem a ver com uma linguagem jurídica. Por causa daquelas perguntas que nós vemos no Velho Testamento, como já foi citado aqui, como lá em Jó capítulo 9. Será que o ser humano pode ser justo diante de Deus? O que pode fazer o ser humano para o qualificar como uma pessoa justa, alguém justo? E que, visto e avaliado diante de um Deus justo, ele seja de facto declarado como justo. Quem é? Por isso é que a Bíblia apresenta esse argumento de derrota completa de ninguém. É a resposta óbvia. Então, se ninguém é justo, se Deus é justo e não convive com a injustiça, então ninguém pode ver a Deus. Ninguém pode viver com Deus. Ninguém se pode relacionar com Deus. Mas graças a Deus, a palavra de Deus dá-nos a resposta de uma possibilidade. É que é possível, por uma razão única e singular. É que houve alguém que viveu e cumpriu toda a justiça de Deus. E é com base na sua justiça que nós podemos ser justificados. Então, a ocasião em que se dá a justiça ou a justificação, segundo passagens bíblicas, porque justificados pela fé ou mediante a fé. Eu gosto muito dessa versão. Porque ali mostra que a fé é um instrumento, nunca é a causa. Como vimos aqui hoje de manhã naquela ilustração, é a palhinha, não é? A fé apenas é palhinha, não é um sumo. A fé nem são laranjas. Não é o suco que está aí. Não, a palhinha apenas possibilita que o líquido saia do copo para a minha boca. Ou uma ilustração que eu gosto de usar, que eu ouvi há muitos anos, a fé é como o fio condutor, que acende e ajuda a acender a lâmpada. O fio condutor não é a fonte da energia. O fio condutor não é o gerador, mas é apenas o meio pelo qual os eletrões chegam até a lâmpada e se cria ali aquela visão, não é, incandescente, e depois nós temos uma lâmpada acesa. Então a fé acaba por ser esse instrumento necessário, mas não deixa de ser instrumento.
Portanto, a ocasião, segundo o ensino da Bíblia, em que ocorre a justificação é exatamente no momento da fé. É claro que tudo que emana de Deus pode recuar até a eternidade. Mas também há um momento em que isso se exterioriza. Por isso é que Paulo aqui diz, os que antes conheceu, aqueles que antes predestinou, antes de falar da justificação e da glorificação, o estado final de santificação, ele fala que o chamou. Houve um momento em que essa obra divina se tornou relevante, evidente diante do pecador. Mas também, como vimos aqui, como é que eles entenderam que precisavam de Deus? Todo o argumento bíblico, o que é que um pregador diz àqueles que o ouvem sobre a salvação? Arrependei-vos e crede. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso apelo. Não podemos fazer outra coisa. A pergunta é, como é que a pessoa é capacitada a arrepender-se e a crer? E ali vem a boa notícia. Tem que haver uma obra do Espírito a tocar aquela mente e aquele coração. E eu vou terminar citando um dos textos que, para mim, é um dos textos extraordinários sobre a conversão. Acho que dos mais completos que eu encontro ao estudar a palavra de Deus. E esse texto encontra-se no Velho Testamento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Eu acho aqui uma descrição extraordinária, porque ajuda-nos a compreender o que é que acontece com a conversão. Quando nós falamos de salvação, ou de alguém ser salvo, o que é que estamos a falar no fundo? É que nós colocamos tudo do lado humano. Por isso é que a teologia hoje reinante e mais aceite enfatiza a decisão humana. Como se a salvação fosse simplesmente uma decisão humana. Como o pastor Elias dizia aqui, nós temos uma noção de um Jesus mendigo. Irmãos, digo com toda reverência e temor, mas é essa a imagem que nós transmitimos. Um Jesus que tem medo de ficar sozinho, fica a suplicar para que as pessoas creiam nele, pelo menos para ter alguém que o adorasse. Mas essa nunca é a perspectiva bíblica. Nunca. Diz o Salmo 90, antes que os montes existissem, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Amados, tudo é graça. Tudo é graça. Ele criou, Ele salva, Ele conviverá com perdoados. Tudo é graça. Nada da parte do homem merece alguma dignidade, a não ser o próprio Deus que o criou, quando decide dar-lhe essa dignidade. Eu queria ler então esses versículos que estão no capítulo 36 de Ezequiel. Deus aqui está a lamentar sobre aquilo que aconteceu com o povo de Israel. E quando eles foram levados para o cativeiro e ali esqueceram-se do seu Deus, e Deus diz aqui nesse capítulo que eles profanaram o seu nome. Profanar é tornar comum aquilo que é sagrado. É usar numa perspectiva comum aquilo que é sagrado. A Bíblia usa muito essa linguagem. Irmãos sabem que quando os utensílios, as peças eram levados para o templo e separados, aliás, de onde surge o nosso conceito de santificação, a ideia hebraica ou hebreia básica de santificação é separação, e tudo que era levado para o templo para ser usado para aquele propósito era santificado ou consagrado ou separado. E quando era usado para outro fim, normalmente nós lemos no Velho Testamento que havia consequências, porque as pessoas profanaram alguma coisa que tinha sido separada. E Deus está a dizer aqui, o facto dos israelitas não amarem esse Deus e até adorarem outros deuses, eles acabaram por profanar o seu nome. Mas, como há sempre um mas na palavra de Deus, então Deus diz essas coisas, essas palavras muito bonitas aqui. A partir do versículo 23. E eu santificarei o meu grande nome. Vejam que Deus faz sempre tudo com base na sua honra, no seu nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Agora vejam as promessas aqui. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Agora, a partir do versículo 25, isso mexe com as nossas emoções, não é? Então espargirei água pura sobre vós. Veja, limpeza. Precisamos de uma lavagem. Não passamos de porcos. Eu sei que isso é muito forte,
Mas é o que um pecador orgulhoso e irreverente faz diante do seu Deus. Ele vive como um porco que se vira contra o seu dono. Espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. E de todos os vossos ídolos vos purificarei. Até quem nos livra dos ídolos é Ele. E mais, agora vejam lá os 2 versículos que seguem. Dar-vos-ei um coração novo. Primeiro passo aqui. Depois da limpeza, um coração novo. Porque o velho coração, é claro que aqui metaforicamente falando, Deus não troca os nossos corações físicos, mas aqui está a falar por metáforas, darei-vos um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Porque nós estávamos mortos. O nosso espírito era insensível a Deus. Tal e qual como o espírito do morto, ou pelo menos o corpo inerte do morto. E ele continua dizendo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aleluia! Metaforicamente falando, o coração humano sem Deus é tão rígido, tão duro como uma rocha. E Deus vai fazer uma operação. É claro que para transformar pedra rochosa em carne, é preciso o quê? Os irmãos já viram um cientista que fez isso? Um biólogo que chegou e encontrou rochas no campo e pensou assim, eu vou transformar isso em vida. E começou a fazer misturas lá no laboratório e qualquer dia aquelas pedras se transformaram em corações de sangue ou de carne, com tecido vivo. Já viram isso? Alguém já presenciou, apesar de todo avanço científico? Claro que não. Mas é o que Deus está a fazer aqui, ou está a prometer aqui. E isso, por outras palavras, é um milagre. Por isso é que a salvação é um milagre de Deus. Ele pega nesses corações de pedra e vos darei um coração de carne. E mais, ele já tinha falado do nosso espírito. Agora vejam o que diz o versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Amados, isso devia trazer, por um lado, adoração ao nosso coração, mas por outro lado também humildade. Afinal, até o novo cântico, a capacidade para obedecer à vontade de Deus, é fruto desse trabalho que Deus realiza no nosso coração. Por isso é que aquele que priva com Jesus Cristo, qualquer vida que já experimentou graça, nunca se orgulha dos seus feitos. Sabe, porque tudo que acontece e tudo que Deus permite que aconteça na vida dessa pessoa é apenas fruto da graça de Deus. Então, essa ocasião em que ocorre a justificação é o momento em que o próprio Deus vem e toca a mente do ouvinte, abre a nossa mente, como vimos aqui, mas não basta abrir, ele também faz-nos entender o significado do Evangelho. Tudo isso é obra do Espírito. Por isso é que a Bíblia muitas vezes diz, e Jesus falava, por exemplo, aqueles 2 discípulos lá no caminho de Emaús, ele falou até que a sua mente foi aberta para eles entenderem. Exatamente a mesma coisa aconteceu quando Paulo pregou. Como é que foi a conversão de Lídia? Exatamente isso. Ela estava a ouvir, até que então o Senhor abriu a sua mente e ela compreendeu que era pecadora. É preciso sempre e é necessário que haja um convencimento da parte do Espírito Santo. E eu queria terminar exatamente com essa palavra aqui. Vou começar com os amigos que estão aqui, que ainda não assumiram essa relação com Jesus Cristo. Pensam nessas coisas, refletem sobre essas coisas, por isso é que estão aqui essas horas todas para ouvir sobre a justificação. E a pergunta é, o que é que tudo isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Porque Deus sempre se relaciona com a sua criação por meio da lei. Por isso é que alguém disse, a nossa salvação, que é pela graça, ela custou a vida de alguém. E Jesus Cristo viveu e cumpriu a lei toda. Ela apenas não viveu, não se sacrificou pacificamente ou passivamente. Não. Ela viveu uma vida ativa de cumprimento da lei. Completa. Por isso é que a sua morte valeu a nossa salvação. Por isso é que o seu sangue, de facto, nos pode purificar. Por isso é que ele é um sumo sacerdote diferente de todos os outros que o antecederam.
Porque os outros precisavam de confessar os seus pecados, porque não tinham vidas puras. O único que cumpriu a lei foi Jesus Cristo. Como posso ser justificado? Como é que Deus me pode declarar justo diante dos seus olhos? E a resposta bíblica é mediante a fé, mas com base na justiça do seu Filho. Porque a fé não é a causa da justificação, é apenas o meio pelo qual a justificação se evidencia e é reconhecida pelo pecador. E Deus, a partir da fé no seu Filho, com base na justiça daquilo que o seu Filho fez, viveu e realizou na cruz, e confirmado pela vitória que ele teve na ressurreição, então Deus pode olhar para mim e para qualquer homem ou qualquer mulher que está aqui e declarar-nos justos. E diante dessa declaração, inimigo nenhum poderá argumentar ao ponto de nós sermos condenados. Porque é Deus que nos justifica. E a base dessa justificação está na justiça do seu Filho. E eu termino dizendo: tem essa sensação de justiça? Ou de ter sido justificado? O senhor ou a senhora me dirá: como saberei eu? Paulo dá-nos uma dica aqui. Mesmo nessa carta aos Romanos, no capítulo 5. Logo no primeiro versículo ele diz: justificados, pois, temos paz com Deus. Sendo uma questão judicial e forense, significa que alguém ou uma pessoa não justificada é uma pessoa atormentada. E nós sabemos que isso é verdade. Mesmo aquele criminoso que comete crimes e nunca foi apanhado pela polícia, lá no fundo, ele sabe que faz uma coisa contra a lei. E ele previne-se de tudo, prepara tudo, cuida de tudo para não ser apanhado, porque alguma coisa dentro de si diz que ele viola a lei. Isso, de certa forma, traz intranquilidade. Como aquele grande traficante de droga que dizia que tinha uma vida extraordinária e ele fazia viver quem quisesse, fazia morrer quem quisesse. Mas quando ia para a cama e encostava a sua cabeça sobre a sua almofada, ele não conseguia dormir. Tinha que ingerir qualquer coisa que induzisse um sono artificial. Porque ele vivia atormentado. Ele sabia que tinha problemas com a justiça. Não conhecidas ainda, mas ele sabia. Que Deus demonstre a sua graça a cada um de nós aqui. Primeiro, uma graça que nos leva à gratidão a todos aqueles que já experimentaram a justificação. Mas também que Deus tenha misericórdia e toque a mente e o coração de todos aqueles que já ouviram falar da justificação e provavelmente hoje estiveram aqui para aprender mais sobre a justificação, mas que ainda não experimentaram as consequências da justificação. Que Deus tenha graça e que o Espírito Santo toque a sua mente ao ponto de não saírem aqui apenas cheios de informação acerca da justificação, mas que saiam daqui cheios de alegria, porque experimentaram a justificação. Vamos orar. Ó Pai do céu, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela maravilha do Evangelho. Obrigado pelo Senhor Jesus que viveu uma vida justa, que nos garante a justificação. Obrigada porque Tu declaras a nossa justificação com base na justiça do Teu Filho. Ó Pai, obrigado. Sendo nós pecadores e ímpios, Tu nos vês ou pela justiça, ou por meio da justiça do Teu Filho. Ó Pai, ajuda-nos a cantar todos os dias a Tua graça. Ajuda-nos a ser homens e mulheres sempre gratos, sempre agradecidos por tudo que Cristo realizou por nós. Toca qualquer coração que esteve aqui esta tarde, que ainda não experimentou essa graça, para que um dia possa ser adorador como nós e possa louvar o nome e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo belo dia que nos concedeste, porque estivemos aqui aprendendo verdades profundas sobre Ti, com base na Tua palavra. É isso que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.